Eu quero falar nessa noite, quero ministrar uma palavra ao seu coração, e o tema dessa palavra é a verdadeira primícia. Todo final de ano, você que quer ver, quem não estava aqui em dezembro de 2023, levanta a mão assim. Quem não estava aqui em 2000, levanta a mão para me ver. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém. Querido, é importante, porque, ou seja, todo final de ano nós ministramos sobre o valor e os princípios, na verdade, da palavra de Deus em relação à primícia. E todos os anos nós nos preparamos para essa oferta, para esse tempo que é abençoador. Abençoador na vida daquele que semeia, mas abençoador também para a vida da igreja. Ou seja, para os desafios, na verdade, que nós temos proposto aí, para as provisões que nós precisamos. E eu louvo a Deus, porque em todo tempo o Senhor tem sido a nossa provisão, amém? Nada tem nos faltado, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, isso acontece por quê? Isso acontece porque Deus, Ele por meio da sua palavra, Ele traz entendimento, revelação, compreensão da vontade dEle para as nossas vidas em relação àquilo que Ele espera de nós. Não é errado ter expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Possivelmente você chegou aqui hoje e no seu coração você tem um desejo, um anseio, uma expectativa em relação, na verdade, ao que Deus pode fazer por você. Nós estamos declarando que ainda esse ano milagres vão acontecer na sua vida, amém? Amém ou não amém? Agora, é preciso que você entenda o seguinte: por que você tem expectativa? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que nos faz entender também que Deus tem expectativas a nosso respeito. Deus espera de nós também algo da nossa parte. Deus espera, na verdade, que nós possamos sinalizar, ou seja, nos posicionar, agir conforme, na verdade, Ele nos ensina por meio da palavra. Talvez nós poderíamos simplificar isso dizendo o seguinte: a expectativa de Deus é que você obedeça a palavra que Ele entregou para você, amém? E essa palavra é o quê? É a Bíblia Sagrada. Então agora, mas não tem como eu obedecer se eu não entendo, se eu não compreendo. Então por isso que é necessário que nós possamos, na verdade, assimilar os princípios da Bíblia. E nós temos por princípio ministrar a palavra acerca, na verdade, do valor e a importância da primícia na vida do servo de Deus. O servo de Deus precisa entender o princípio do primeiro, ele precisa, na verdade, compreender por quê? Porque o Senhor, Ele leva em conta o primeiro. O Senhor, na verdade, Ele faz distinção entre o todo e o primeiro. Por quê? Porque o primeiro, na verdade, é o que honra. Tudo que é fundamental, ou seja, tudo que é fundamental é aquilo, na verdade, que é colocado em primeiro lugar. Quando nós edificamos esse prédio aqui, quando esse prédio foi construído, a primeira ação, a primeira execução nessa construção foi o fundamento, o alicerce. Ou seja, por quê? Porque era necessário, ou seja, lançar um fundamento compatível com aquilo que se espera. Ou seja, a parte mais importante da construção, na verdade, aquilo que vem primeiro é o quê? É a base. E muitas das vezes nós não vivemos e não experimentamos tudo que Deus tem para nós, por quê? Porque nós não observamos o fundamento. Estamos edificando a nossa vida, na verdade, de qualquer maneira. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de desfrutar daquilo, na verdade, que o Senhor tem para nós. Se Jesus, presta atenção, se Jesus é Deus em nossas vidas, o Senhor, Ele já tem um lugar reservado. Ele já tem um lugar reservado. Agora, quem é que reserva esse lugar? Fala comigo assim: eu. É você que reserva o lugar de Deus na sua vida, em todas as áreas, é você que determina. Dentro de você, na verdade, há um trono, e você, na verdade, é o trono do seu coração, o governo da sua vida. É você que decide se você governa a sua vida, ou se você permite que o Senhor, na verdade, governe a sua vida. Mas bem, o que significa, na verdade, as primícias? Primícias são aquilo que é primeiro, ou seja, são as primeiras coisas de uma série, são começos, é o prelúdio, é o primordial, é o que se apresenta em primeiros lugares.
São os primeiros frutos de uma colheita, são os primeiros animais nascidos de um rebanho. É aquilo que vem primeiro. E isso, na verdade, nós encontramos na palavra de Deus como uma atitude, na verdade, de adoração, uma atitude, na verdade, que deve orientar os nossos passos. E eu quero, na verdade, entender o seguinte: tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós fazemos como igreja, nós só fazemos porque a Bíblia diz, amém? Amém ou não amém? Querido, você tem total liberdade de desobedecer a minha orientação se eu não estiver embasado na palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, eu e você temos que obedecer, amém? Mas você não obedece cegamente, você entende, você compreende, então você obedece, amém? Deuteronômio, no capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz o seguinte: olha o que a Bíblia diz sobre as primícias: dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Neemias, no capítulo 10, a partir do verso 35, nós lemos também que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. É por isso que nós começamos, todo ano a gente começa, na verdade, trazendo uma oferta de primícias, algo que nós estabelecemos diante de Deus. Ezequiel 44, verso 30 diz o seguinte: e as primícias de todos, de entregar, na verdade, as primícias, o primeiro ao Senhor, como oferta, como ato de adoração, como ato de honra. O significado das primícias nada mais é do que o primeiro determina todo o demais, todos os demais. Repete comigo, fala assim: o primeiro determina todos os demais. Por que nós entregamos a oferta de primícia no primeiro dia do ano, nos primeiros minutos do ano? Porque nós queremos, na verdade, abençoar todos os outros dias. Ou seja, nós estamos fazendo algo agora para abençoar todo o resto. E o que eu faço agora, o que eu faço em primeiro lugar, abençoa todo o resto. Amém? Sendo assim, a gente precisa, na verdade, fazer algumas perguntas. A primeira delas, talvez o foco da minha mensagem nessa noite é responder isso: quem é a verdadeira primícia? Pergunta para quem está do seu lado assim: quem é a verdadeira primícia? Agora pergunta para outra pessoa. Você pode falar assim um pouquinho mais alto para eu ouvir você, amém? Eu quero te ouvir, amém? Amém, amém? Que você fica assim, aí eu não te ouço, amém? É maravilhoso poder ouvir a sua voz, amém? Querido, o que a gente precisa entender é que Deus não estabelece um princípio tão importante se isso não começasse com Ele, não começasse, na verdade, nele. Tanto querer quanto efetuar vem dele. Então, ou seja, o Senhor estabelece algo, mas Ele estabelece algo para que nós possamos, na verdade, obedecer, mas Ele é o primeiro a fazer. Para quê? Para que seja o exemplo. A gente olha para a palavra de Deus e nós vamos entender pela palavra quem é de fato a verdadeira primícia. A primeira resposta que nós damos isso é que Cristo é a verdadeira primícia. Fala comigo: Cristo é a verdadeira primícia. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. O texto está chamando Cristo de primícias. Cristo é as primícias, Ele é o primeiro. Capítulo 15, verso 20 de 1 Coríntios diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Ou seja, Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou.
nós os que estivermos, ou seja, nós também ressuscitaremos no futuro. Por quê? Porque nós recebemos a vida eterna. Então, ou seja, ele foi o primeiro, nós vamos desfrutar dessa mesma vida, amém? Só é primícia, o que a gente precisa entender? Que só é primícia se isso for o primeiro. Agora, a primícia, ela não é uma oferta comum. Por que não é uma oferta comum? Porque a gente olha para a oferta de Cristo, para a oferta do próprio Deus. A primícia é uma oferta que envolve o quê? Sacrifício. É uma oferta que representa algo, que representa um propósito. E Deus, ele faz dessa forma. Pastor, mas Deus entregou uma oferta de primícias? Entregou sim. Qual foi a oferta que ele entregou? É a Bíblia que diz, João 3,16 vai dizer para nós, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu, o que ele fez? Ele deu, ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta que ele deu, ela é compatível com o objetivo que ele tinha. Qual era o objetivo de Deus ao entregar Jesus? Que toda a humanidade fosse salva. Então, ele não poderia entregar qualquer coisa. Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu Filho. Para quê? Ou seja, isso é sacrifício. Isso dói. O valor das primícias, ele é estabelecido, na verdade, pelo resultado que se espera alcançar. Deus espera alcançar a humanidade inteira. Deus deseja que todos se salvem. Para fazer isso, o que ele fez? Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E na noite de hoje nós tivemos a oportunidade de celebrar isso por meio da ceia. E nos lembrar que foi por nós. Foi por nossa causa. Amém? Valeu a pena essa oferta, amém? Amém ou não amém? Alcançou a mim, alcançou a você, alcançou tantos outros. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, na verdade, que as primícias, sendo como o próprio nome diz, é o primeiro. E sendo o primeiro, ela tem o poder de alcançar até o final de tudo que é estabelecido. Ou seja, é eu entender, na verdade, o valor bíblico, espiritual daquilo, na verdade, que eu estou fazendo. E o que reforça isso? É a própria Bíblia. Porque a Bíblia explica a Bíblia, amém? Romanos capítulo 11, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, se aquilo que começa, se aquilo que vem primeiro, ou seja, isso influencia todo o restante. Quando o Senhor deu as suas primícias, Cristo, o alvo dele, na verdade, ou seja, como eu já disse, era alcançar a humanidade toda, todos os homens, para que todos pudessem ser salvos. Agora, o que é que garante a salvação? O que paga o preço pela nossa salvação? O que nos abre a porta da salvação? É Cristo. Ele é a raiz que tem o poder de alcançar, na verdade, todos os ramos. Ele é o primeiro, ele é o primogênito. Ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Ou seja, o primeiro alcança todos os outros. O Senhor ofereceu Cristo como primícia. Sendo assim, ele é o nosso modelo. E sendo o nosso modelo, a gente percebe que tudo começou nele, amém? Por isso, nós temos a oferta de primícias como um princípio espiritual, bíblico, que nós, na verdade, praticamos à medida da revelação que nós temos, que nós entendemos. Uma outra, respondendo ainda a pergunta, qual que é a verdadeira primícia? Bom, a verdadeira primícia é Cristo, mas não apenas Cristo. A verdadeira primícia somos nós, somos primícia do Senhor. Eu e você também somos primícias do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra
da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Opa, eu e você, nós somos chamados por Deus, nós somos gerados por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu não faço por obrigação, eu não faço por constrangimento, eu não faço por imposição, mas eu faço porque eu ouço a palavra, e a palavra que eu ouço, ela alcança o meu espírito, e ela gera dentro de mim essa certeza que eu sou filho de Deus, que eu sou na verdade, ou seja, que eu tenho na verdade a oportunidade de viver de acordo na verdade como Ele deseja que eu seja. Ele nos gerou para que nós fôssemos como primícias de todas as criaturas. Querido, Deus nos criou com um propósito. Já foi falado hoje aqui no momento da oferta, Ana Flávia falou sobre propósito e consequência. Mas é importante que você entenda o seguinte: Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Agora, de todas as criaturas, de tudo que o Senhor criou, eu e você, na verdade, somos o principal. Somos, na verdade, a obra-prima das suas mãos. Somos, na verdade, ou seja, Ele poderia ter escolhido qualquer coisa, mas Ele nos gerou, na verdade, Ele nos escolheu. E eu e você precisamos ter essa convicção: olha, nós somos salvos por meio de Jesus. Por meio de Jesus nós nos tornamos, na verdade, também as primícias. Ou seja, Ele nos coloca nessa posição de honra. Nós precisamos ter essa convicção no coração. Você precisa entender, na verdade, olha, você é escolhido de Deus. Você é, na verdade, amado dEle e primícia da sua obra. Presta atenção. Existem pessoas aqui que eles não percebem, mas olha, a obra do Evangelho na sua casa começou através de você. Você é a primícia. E por causa de você, Deus vai salvar todos os outros. Amém? Ou seja, você é a primícia. Você é o que vem primeiro. Você é aquele que foi estabelecido por Deus ali, na verdade, para cumprir esse propósito. Você é a porta de entrada, você é a chave, para que de fato o propósito dele possa alcançar, na verdade, todos aqueles que estão junto com você. Mas a verdadeira primícia também, quem é? Bom, é Cristo, somos nós, mas a verdadeira primícia também são os vencedores. Os vencedores são as primícias do Senhor. É por isso que a nossa visão como igreja, nós somos uma igreja, nós estamos edificando uma igreja de vencedores. Quem são esses vencedores? Esses que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz sobre os vencedores? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Para quê? Para que fôssemos a primícia dele. Entenda uma coisa: os vencedores, eles são estes que são destacados. Porque existem estes que são os vencedores e aqueles que não são vencedores. São crentes, servos de Deus, mas não são vencedores. Pastor, como que é isso? Você precisa entender mais do que a palavra de Deus ensina a seu respeito, amém? É por isso que você precisa fazer o curso de maturidade no Espírito. Os que já fizeram o curso de maturidade no Espírito, grande parte deles entendem perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Mas existem tantos outros que estão assim, mais ou menos. Enfim, você precisa aprofundar o seu entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23 diz: mas cada um por sua ordem. Existe uma ordem, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, Ele primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem são de Cristo? Quantos aqui são de Cristo? Ele é o primeiro, depois nós e depois os outros. Nós estamos em posição de honra. A palavra nos ensina que o Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai tomar para si, primeiramente, os frutos que são maduros. Ser vencedor não tem nada a ver com tempo de casa.
não tem com tempo de que é crente, não tem com tempo, não tem a ver com filho de quem você é, não. Ser vencedor tem a ver com maturidade. Fala comigo, maturidade. O Senhor, na sua vinda, Ele vai, na verdade, ou seja, Ele vai voltar e Ele vai arrebatar os seus, para tirá-los. Mas quem são estes que são arrebatados num primeiro momento? São os crentes vencedores. São os crentes, na verdade, que são chamados de vencedores. Pastor, mas quem são os vencedores? Todo crente é vencedor. Querido, lá em Romanos vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, você tem o direito de ser vencedor, mas você pode não experimentar isso, por quê? Querido, já foi liberado sobre a sua vida, mas você não se apropriou dessa vitória. Você tem direito a viver como vencedor, mas vive como derrotado. Mas isso é uma escolha de quem? Sua. É você que escolhe. Agora, na vinda do nosso Senhor, isso vai ser destacado. Por quê? Porque os vencedores são aqueles que fazem a vontade de Deus. E com isso eles serão tomados primeiro pelo Senhor, como as suas primícias. Eu não tenho tempo de falar sobre o arrebatamento e explicar para você, mas eu garanto para você que os vencedores não passarão pela grande tribulação, amém? Os vencedores serão guardados disso, e nós vemos que a cada dia isso se aproxima mais. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar prontos. Cristo, Ele é a primícia, mas cada crente vencedor também é a primícia. Cristo é a primícia do crente vencedor. Cristo, Ele nos conduz, na verdade, em triunfo, amém? A verdadeira primícia é o Senhor. O Senhor é a primícia em nossas vidas. Isso precisa ser um valor que nós colocamos em prática diariamente. Por quê? Pastor, mas o Senhor ser a primícia nas nossas vidas? Sim, porque existem ações e atitudes. Olha, Deus ele está no governo de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele escolheu se relacionar comigo e com você com base na liberdade. Isso é uma bênção, mas para muitos isso se torna uma maldição. Por quê? Porque eles escolhem errado, eles escolhem segundo o seu próprio entendimento, eles escolhem, na verdade, ou seja, sem buscar o entendimento do Senhor, sem buscar a vontade de Deus, e logo falham. Pastor, mas como que eu faço para que o Senhor seja a primícia na minha vida? Primeiro, é você entender que o primeiro lugar, ele é de honra. Lembra da ilustração aqui da oferta? O primeiro pedaço é para quem? O primeiro pedaço é para Jesus. É para Jesus. O primeiro, agora, pastor, mas como que eu faço isso? Querido, isso fala de honra, de honrar a Deus. Honrar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar, mas não apenas aqui enquanto você está adorando o Senhor, enquanto você está cultuando, não. É em todas as áreas da sua vida. O primeiro fala de uma posição de honra. O primeiro é uma questão de primazia, de ser, na verdade, de fato honrado. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, estabelece um comando sobre a sua vida. Tudo que você coloca em primeiro lugar, governa sobre a sua vida. Ah, pastor, não concordo muito com isso. Filho da Bíblia, a gente não tem que concordar, a gente tem que crer. A gente tem que crer. Pronto. É a Bíblia que nos ensina isso. É o Senhor que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Se é o Senhor, eu te pergunto, Ele estabelece governo sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida? Ou ainda existem áreas que você decidiu, falar assim, não, aqui é eu, aqui é comigo, não, aqui não é do jeito de Deus, eu não entendo dessa forma, aqui é do meu jeito. Querido, enquanto nós vivermos dessa forma, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Sempre que colocamos, nós sempre colocamos em primeiro lugar aquilo que nós tememos. O nosso Deus é um Deus que nós devemos ter temor de Deus. Temor fala de honra, não é medo, não é coisa, mas muitas das vezes nós somos conduzidos pelo medo. Nós colocamos em primeiro lugar o medo. Agora,
Isso acontece na nossa vida o tempo todo e de maneiras muito práticas. E que nós somos testados todos os dias e somos, na verdade, provados. E quantas das vezes nós não somos reprovados porque agimos da maneira errada? Por exemplo, presta atenção, se você coloca o seu aluguel antes do seu dízimo, sabe por quê você faz isso? É porque você teme mais a imobiliária ou a pessoa a quem alugou você a sua casa do que o próprio Deus. Por quê? Porque você está entregando o primeiro, honrando em primeiro lugar a imobiliária, o seu aluguel. Se você paga lá água, luz, telefone, tudo, os empréstimos, os financiamentos, tudo, e depois você vai ver se vai sobrar para você entregar o seu dízimo. Sabe por que você faz isso? Porque todas essas coisas que você faz primeiro é que governam a sua vida, é que estão na posição de honra. Aí você fala assim, que é isso, pastor? Eu nem gosto dessa pessoa assim, eu faço porque eu tenho que fazer. Você pode até não gostar, mas a sua atitude é de colocar ela em primeiro lugar. E isso, na verdade, faz com que você perca e deixe de desfrutar. Pastor, mas Deus vai me mandar para o inferno por causa disso? É lógico que não. Deus, Ele te ama. Deus não vai te castigar por causa disso não, de maneira nenhuma, presta atenção. Mas você deixa de desfrutar da bênção de Deus. Você deixa, na verdade, de experimentar a bênção. Você deixa, na verdade, de experimentar aquilo que Ele preparou para você. Deus tem sempre que ocupar, na verdade, o primeiro lugar, o lugar de primazia nas nossas vidas. Ele precisa ser colocado em primeiro lugar na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, em todas as áreas. Se você não serve a Deus porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, você está servindo as pessoas, você está colocando as pessoas, a sua reputação, na frente, acima do seu relacionamento com Deus. E às vezes você não percebe que tem horas que Deus tira algumas coisas de você, porque ou Ele não entrega de fato nas suas vidas. A vontade dEle é entregar mais para você, te entregar mais, mas Ele não entrega, por quê? Porque você está ocupado com coisas que são menores, porque você, na verdade, não está preparado, não amadureceu o suficiente para entender, na verdade, o quê? Querido, só o crente maduro, na verdade, compreende que, na verdade, tudo que ele tem, tudo que ele é e ele só tem porque Deus primeiro liberou dos céus. Ou seja, a nossa dependência primeiro é do Senhor. Se não for o Senhor, querido, é em vão trabalhar. Se não for o Senhor conquistar as coisas com a força do seu braço, você pode fazer muitas coisas, você não pode fazer tudo. E você vai ter sempre aquela sensação que está faltando alguma coisa. Você nunca está pleno, você nunca está completo. Por quê? Porque você está vivendo fora dos valores, dos princípios que Deus estabeleceu para você. A primeira porção, querido, ela tem a bênção. Qual bênção, pastor? Ela tem a bênção de Deus. O primeiro tem o poder sobre todo o resto. Romanos 11:16 mostra para nós, na verdade, isso de maneira clara, eu repito. E se as primícias são santas, você pode ler comigo? Lê comigo, diga assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Talvez você não percebe, mas muito do que nós fazemos para honrar a Deus. E às vezes as pessoas não percebem o quanto, na verdade, estão deixando de aplicar princípios que são poderosos. Por exemplo, por que a nossa principal reunião acontece no domingo? Por quê? Porque isso honra a Deus. Existem atitudes que honram a Deus, as primícias honram a Deus. Eu coloco isso no meu estilo de vida. Ou seja, o domingo, o culto de domingo, ele é um ato de adoração, de honra ao Senhor. Por quê? Porque é o primeiro dia da semana.
É no domingo, eu entrego para o Senhor esse período aqui, é a minha oferta ao Senhor. Eu me desvencilio de todas as coisas, entrego esse tempo ao Senhor, por quê? Como nós já cantamos aqui, eu não quero estar em outro lugar, eu quero estar na presença de Jesus. Por quê? Porque Ele é o primeiro lugar, eu estou honrando a Deus. E quando eu faço isso, quando eu consagro o primeiro ao Senhor, eu abençoo toda a minha semana. Agora, infelizmente, às vezes, se convencionou por comodidade ou por tantas outras coisas. Não, eu ir na igreja ali a cada 15 dias, está tudo bem, a cada uma vez por mês, a cada 21 dias, quando sobrar tempo, quando eu não estiver cansado, quando não tiver nada para fazer, eu vou na igreja. Querido, você vem e é abençoado, mas deixa eu te dizer, você poderia estar sendo mais abençoado, você poderia experimentar demais. Por que não experimenta? Porque Deus ainda não é o primeiro. Ou seja, a sua frequência nos cultos mostram o nível de honra que você entrega ao Senhor. Consegue entender isso? A sua agenda honra a Deus. O planejamento da sua agenda honra a Deus. Nós compartilhamos a ceia aqui e nós fazemos isso sempre no primeiro domingo do mês. Por que nós fazemos isso? Na Bíblia não está escrito que tem que ser no primeiro domingo do mês, não. Nós fazemos como uma atitude de honra ao Senhor. Sendo o primeiro domingo do mês, a gente se une e celebra a ceia, por quê? Porque é um dia especial. Ou seja, fazemos isso todos os meses para quê? Para honrar o Senhor. É uma atitude, querido, mas por meio da atitude eu vou trazendo isso da minha espiritualidade, isso vai aplicando na minha vida como um todo. Nosso dízimo. O nosso dízimo, querido, ele não é apenas 10% do nosso salário, das nossas rendas, não. Não é apenas isso. Mas é o primeiro dos nossos rendimentos, é a primeira parte. Ou seja, antes de pagar qualquer coisa, de gastar com qualquer coisa, eu separo e honro ao Senhor com aquilo que Ele me deu. Ou seja, eu estou fazendo isso porque senão o pastor vai me xingar, porque senão eu vou ser amaldiçoado, porque senão o devorador vai vir. Querido, pelo amor de Deus, nós precisamos amadurecer. Nós fazemos isso em honra ao nosso Deus, por amor ao nosso Deus, em gratidão a Ele, porque nós somos maduros para saber o seguinte, olha, os 10% é só a lembrança que o resto também é dele. Ou seja, os 90% que eu fico também é dele. E que se Ele quiser eu entrego também, porque foi Ele que me deu tudo. Você entende isso? E nada vai me faltar, amém? Nós oramos todos os dias pela manhã. Antes de começar o trabalho, antes de sair, a gente começa e a gente faz isso em primeiro lugar, porque para honrar o Senhor. Nós, voltando no ponto anterior, quando falávamos de honrar o Senhor com o primeiro, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho percebido hoje, nós automatizamos muitas coisas. E muitas das vezes, por ser um processo automático, às vezes a gente perde, na verdade, o valor da entrega. Ela fica tão automática, que a gente fala assim, tal. Queridos, grande parte dos irmãos fazem as suas contribuições por meios eletrônicos. E não tem nada de errado nisso, é bênção também, a gente vai usar tudo que tiver ao nosso dispor, à nossa disposição, amém? Mas presta atenção, eu nunca devo fazer isso sem ter entendimento que o que eu estou fazendo aquilo eletronicamente, talvez eu até programei aquilo para ser em tal dia e tal, eu agendei aquilo porque eu fiz com honra. Mas olha, o momento aqui das ofertas, dízimos e ofertas, mesmo que você não venha trazer no gasofilácio aqui, mas olha, quando estivermos orando, consagra a sua oferta ao Senhor, consagra a sua oferta. Todas as vezes que eu estou orando pelas ofertas aqui, quando é no domingo, quando é na quarta-feira, nós oramos e agradecemos e consagramos as ofertas daqueles que estão fazendo lá ao longo do dia, porque na hora que chega o meu salário, que ele é creditado na minha conta, eu faço o Pix no mesmo momento. Por quê? Porque eu não quero pagar nada antes de devolver aquilo que é do Senhor. Mas às vezes eu faço isso tão automático, eu perco a perspectiva e a ideia do valor que isso tem.
E eu preciso, na verdade, ou seja, orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, ou seja, consagrar isso ao Senhor. Você deve fazer isso sozinho quando você faz, mas quando você vem para o culto também você deve fazer isso. Você deve fazer isso por quê? Porque é assim que nós adoramos ao Senhor. É mais uma oportunidade. Pelas manhãs a gente começa o dia, na verdade, ou seja, por que a gente começa orando primeiro? Para abençoar todo dia. Nos primeiros minutos desse ano, eu estava de joelhos aqui, consagrando o 2023 ao Senhor. Foi assim nos últimos 41 anos, porque quando eu estava no ventre da minha mãe, eu não ajoelhei, mas ela com certeza ajoelhou. E querido, o culto da virada de ano é o culto mais importante que nós temos. Mais importante, por quê? Porque é o momento de poder chegar e dizer ao Senhor: Pai, obrigado. Dia 31 de dezembro, 22 horas. Senhor, obrigado, eu estou aqui porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu quero agradecer ao Senhor. Eu vou agradecer por tudo que eu recebi ao longo desse ano. 1 minuto, os primeiros minutos, segundos de 2024, eu quero estar na presença do Senhor também, como igreja, para lançar fé, para profetizar sobre aquilo que vai acontecer no ano de 2024. É por isso, na verdade, querido, a sua decisão de estar aqui ou não, fala de quem tem o primeiro lugar na sua vida. Você entende isso? Você entende isso, querido? Por isso que é tão importante. A gente entrega, na verdade, como primícias, diante do Senhor, os nossos primeiros minutos ao Senhor. Nós consagramos uma oferta especial, reconhecendo que toda provisão, ela vem de Deus. E a provisão desse ano, na verdade, ou seja, ela está relacionada com aquilo que eu coloquei diante de Deus. Às vezes a gente olha assim, mas pastor, como é que eu devo fazer isso? Querida, você perceber o seguinte: quando a gente entende o que a Bíblia diz, entende que, olha, Deus é um Deus de alianças, amém? Deus, Ele faz alianças conosco, Ele não falha. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar é parte da nossa aliança, é a parte do nosso compromisso, amém? Eu não sei como que o seu coração fica diante disso, porque todas as vezes que a gente fala sobre isso, existe aquele coração que está aberto e disposto a entender, assim, Deus, obrigado, porque é isso que eu quero viver. Mas existe aquele coração que está em dúvida, que está, ou seja, em dificuldade, que está, na verdade, apertado, porque é confrontado com atitudes, na verdade, que são diferentes daquilo que a Bíblia diz. E isso gera, na verdade, nas nossas vidas o quê? Conflitos. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte: o Senhor conhece os seus conflitos, amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o Senhor conhece os seus conflitos. Mas olha para mim, Ele não falha nas suas alianças. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Fica de pé no seu lugar, porque nós vamos colocar em prática isso agora. Como assim? Querido, a melhor maneira de viver essa realidade, sabe como é? É pedindo a Deus, é permitindo, melhor dizendo, a melhor maneira de fazer, de colocar em prática esses princípios, é sendo como Ele, é fazendo, é tomando Cristo como modelo, e fazer da maneira dele. Eu sei que nessa hora, você olha para isso tudo e você fala assim, mas é muito difícil, eu não consigo. Mas é a Bíblia que diz que com a força que Cristo nos dá, nós podemos todas as coisas. Talvez, no seu coração, o Senhor já está trabalhando dentro de você, ou vai começar a trabalhar dentro de você para dizer o seguinte: eu vou começar um novo tempo na minha vida.
Até hoje eu nunca liguei para esse negócio de primícia, fiz de qualquer jeito, mas esse ano eu quero orar, eu quero me colocar diante de Deus, eu quero que Deus, na verdade, mude meu coração, eu quero, na verdade, colocar esses princípios na minha vida, eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida, e eu quero demonstrar isso em todas as áreas da minha vida. Querido, Deus é um Deus de aliança, amém? É Ele que vai fazer isso na sua vida, amém? Nós vamos orar por isso agora. Esse é o momento, na verdade, de você entregar o seu coração ao Senhor e entregar, na verdade, o primeiro lugar da sua vida para Ele. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o tempo, esse é o momento. Se você está aqui hoje, já entregou a sua vida para Jesus, mas ainda não se batizou, sabe por que você não se batizou ainda? Não é porque Deus não quis, é porque Deus ainda não ocupa o primeiro lugar na sua vida, em relação a essa disposição em obedecer. Não sou eu que vou te obrigar, não. Eu sou aqui a goteira, que está pingando, que está falando. Eu sou o atalaia, eu falo com você. Deus me usa para te lembrar. Mas quem vai colocar em prática isso é você, a decisão tem que ser sua. Talvez você está aqui hoje e você entenda o seguinte, gente, eu permiti que tantas outras coisas ocupassem o primeiro lugar na minha vida. Não pode ser assim, eu estou arrependido, eu quero me reconciliar. Talvez a sua vida já foi dedicada ao Senhor de uma forma assim, em que tudo na sua vida era do Senhor. Hoje, Deus ocupa aquilo que sobra, e você quer mudar essa chave na sua vida. Querido, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto nós fazemos isso, eu quero desafiar você a entregar ao Senhor, a se consagrar ao Senhor e falar assim, Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quer, cumpre os teus processos, os teus propósitos na minha vida, em nome de Jesus. Você está disposto a fazer isso? Eu vou fazer uma oração agora, e assim que eu disser amém, nós vamos começar a adorar com essa canção. Você vai orar comigo agora, amém? Ora comigo assim, faz assim, Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra, mas eu quero que o Senhor toque na minha vida de uma maneira diferente, e aquilo que o Senhor me falar, me tocar, eu vou fazer, eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu faço esta aliança com o Senhor hoje, porque o Senhor é um Deus de aliança. Amém.